Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 8 de fevereiro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. No mesmo instante, reuniu-se ao anjo com um grande troço de milícia celeste, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. Lucas 2, 13 a 14. Meta do mês: desenvolver a humildade. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuis, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lacordaire, Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: cultive humildade. Reflita como as glórias passageiras do mundo são mesquinhas ante as belezas da eternidade. Sugestão para a prece: prece rogando a Deus o combate ao sentimento da vaidade. Graças a Deus, bondoso Jesus, nesse instante nos colocamos diante de Ti, rogando a assistência dos bons espíritos para que consigamos vencer em nós todo sentimento inadequado, principalmente o sentimento da vaidade que cria em nós uma dificuldade tão grande de perceber que o outro também é bom. Amado Mestre Jesus, fica conosco, graças a Deus. Meus amigos, nós estamos bem próximos da Concafras. A Concafras iniciará no final de semana que vem, passando esse, no outro final de semana, já inicia a Concafras em Alta Floresta e em mais 5 cidades brasileiras. Então, você já está com a sua caravana garantida? Você já fez a sua inscrição? Ainda não? Entre no site www.concafras.com e faça ainda hoje a sua inscrição. Quero lembrar aos amigos que no próximo sábado, a partir das 4h30 da tarde, nós vamos iniciar a Global Kardec Brasil, a Escola de Estudos Espíritas, em nossa casa espírita. Esteja lá, entre em contato conosco para mais esclarecimento pelo WhatsApp 66984667110. E hoje, meus amigos, quarta-feira, é o dia do tratamento espiritual em nossa casa espírita. A partir das 8h da noite. É importante relembrar que o portão da casa espírita será fechado 7h55. Então, pedimos aos amigos que cheguem um pouquinho mais cedo. É importante porque você vai se harmonizar, você vai ter momento de fazer prece, de fazer uma leitura, de cantar, e aí você entra na vibração magnética dos bons espíritos que estão coordenando os trabalhos em nossa casa sob o comando de Jesus. Então é muito importante a gente cultivar durante o dia ideias tranquilas, evitar brigas, contendas de sabores que vão atrapalhar todo o nosso magnetismo, toda a nossa concentração, tá bom? Então, meus amigos, também nesse sábado nós vamos retomar a atividade da evangelização. A evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos, a sopa fraterna.
é muito bom você estar conosco a partir das 8 horas da manhã, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Porque muitos são os chamados, mas poucos escolhidos. Mateus capítulo 22, versículo 14. Chamada e escolha. Sem flor não há semente. Mas, se a flor prepara, só a semente permanece. Sem instrução, a máquina é segredo. Mas, se a instrução avisa, só a máquina produz. Sem convicção, a atitude não aparece. Mas se a convicção indica, só a atitude define. Sem programa, o trabalho se desordena. Mas se o programa sugere, só o trabalho realiza. Sem teoria, a experiência não se expressa. Mas se a teoria estuda, só a experiência marca. Sem lição, o exercício não vale. Mas se a lição esclarece, só o exercício demonstra. Sem ensinamento, a obra não surge. Mas se o ensinamento aconselha, só a obra convence. Disse Jesus, referindo-se à divina ascensão: serão muitos os chamados e poucos os escolhidos para o reino dos céus. Isso quer dizer que sem chamada não há escolha. Mas se estamos claramente informados de que a chamada vem de Deus, atingindo todas as criaturas na hora justa da evolução, só a escolha, que depende do nosso exemplo, nos confere caminho para a vida maior. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro O Espírito da Verdade, da editora FEB, capítulo 98. Meus amigos, como é que estão as nossas escolhas? Chamada e escolha. E a gente percebe que nós somos convidados por Jesus todos os instantes a fazer o bem. Porque se a gente pegar o Evangelho de Nosso Senhor, nós vamos perceber que capítulo e versículos constantes estão a nos convocar para a tarefa do bem. Isto quer dizer que está nos instruindo, está nos ensinando para que a gente consiga fazer. O Emmanuel pontua que é necessário o esclarecimento do nosso espírito, para que a gente possa utilizar tal situação. Por exemplo, sem flor não há semente, mas se a flor prepara, só a semente permanece. Sem instrução, a máquina é um segredo. Então, se tiver a instrução, aí a máquina vai fazer, vai produzir. Então, nós somos instruídos, não importa em qual grupo religioso que você frequenta, se é espírita, se é evangélico, se é católico, se é de outras filosofias, você vai perceber que o chamamento de todas essas filosofias de estudo, teologias de estudo, vão nos mostrar o caminho do bem.
Então é isso que nós somos convidados por Jesus, fazer o bem. Lembra lá de Mateus 25? Estive com fome e você me deste de comer. Estive com sede e você me deste de beber. E assim Jesus vai enumerando várias situações em que é preciso comprometimento nosso para fazer. Então, cabe a cada um de nós fazer a escolha. Então, nós somos chamados, né? Agora, se a gente vai ser o escolhido, ou seja, se nós vamos optar para aceitar esse convite do Cristo, aí é conosco, né? Disse Jesus, referindo-se à divina ascensão: serão muitos os chamados e poucos os escolhidos para o reino nos céus. Então, cabe a cada um de nós ouvir esse chamamento de Jesus e optar por esse chamamento. E a gente sair daquele discurso raso que dá uma falsa ideia de que nós estamos vivendo o Evangelho do Cristo. Então, se estamos claramente informados de que a chamada vem de Deus, atingindo todas as criaturas na hora justa da evolução, só a escolha que depende do nosso exemplo e nos confere caminho para a vida maior. Então, qual que é a nossa escolha nessa tarefa? Cabe a cada um de nós avaliar. E aí, tomar as decisões que são necessárias para esse envolvimento com o Evangelho de Jesus. Não podemos ficar no meio termo, no mais ou menos. É importante dedicarmos em todos os sentidos, fazendo aí a nossa reforma íntima. Vamos fazer prece, meus amigos? Graças a Deus, Jesus, amado Mestre, nós colocamos em tuas mãos nesse instante todas aquelas pessoas que estão passando fome aqui no Brasil, estão desnutridas, muitas morrendo de fome, e também por todos os demais irmãos que passam pelas mesmas penúrias no planeta Terra. Que o seu amor, Jesus, possa envolver tantos irmãos que desejam fazer o bem, para que possam sentir-se tocados em si para a prática da caridade, para o auxílio a tantos irmãos que sofrem. Amado Mestre Jesus, fica conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.